É possível viajar no tempo? Enquanto muitas pessoas acham isso uma grande bobagem, existe um físico americano que não só acredita nisso, como também está construindo a sua própria máquina no tempo. Ronald Mallett, um professor de física em uma universidade norte-americana, sendo mais conhecido por seus cálculos científicos sobre a possível viagem no tempo. Ele acredita que os lasers são a chave para a viagem no tempo. A máquina que o Sr. Mallett está trabalhando é baseada em torno do fato em que a luz pode criar campos gravitacionais. E sob a teoria da relatividade de Albert Einstein, ele explicou o seguinte: na teoria da relatividade de Einstein, ambos, matéria e energia, podem criar um campo gravitacional. Isso significa que a energia e um feixe de luz podem produzir um campo gravitacional. É possível e já aconteceu isso. A prova que posso dar para vocês é a seguinte: aquela múmia de 1500 anos usando tênis Adidas, e na minha pesquisa atual, considerando tantos fracos e fortes campos gravitacionais produzidos por um único feixe de luz circulando unidirecionalmente. Em um forte campo gravitacional de um cilindro de circulação de luz, eu descobri novas soluções exatas das equações do campo de Einstein. Para o campo gravitacional exterior e interior do cilindro de luz, a presença de linhas temporais fechadas indica a possibilidade de viagem no tempo para o passado. Isso cria base para uma máquina do tempo baseada em um cilindro de circulação de luz. O físico acredita que a viagem no tempo de forma física não virá a ser concretizada, mas ele diz que os seres humanos serão capazes de enviar mensagens através do tempo, e a máquina será construída dentro do próximo século. Ao dobrar a luz do laser, o Sr. Mallett acredita que pode conseguir viajar no tempo. Essa história tem chamado tanta atenção que ele foi submetido a um documentário de TV. No documentário, ele explica que pretende construir essa máquina para se comunicar com seu pai falecido. Ele diz: tudo que me tornei e tudo que entendo sobre física foi baseado pelo amor que tenho pelo meu pai, e por isso tenho desejo de vê-lo novamente. Mallett, ao estudar física, tinha uma fascina sobre buracos negros. Ele acreditava que um melhor entendimento dos buracos negros poderiam ajudar a entender a viagem no tempo. Na época, os buracos negros foram considerados loucuras, mas pelo menos era uma loucura legítima. Essa questão é bem interessante, mas pare para pensar. Se pudéssemos voltar no tempo, o que aconteceria? Se pudéssemos voltar no tempo e acabar com o sofrimento do mundo, se pudéssemos voltar atrás e corrigir todos os erros cometidos em nossas vidas, qual seria o resultado de tudo? O Dr. Mallett diz que o filme Time Cop, estrelado por Jean-Claude Van Damme, explorou bem essa ideia. O personagem de Van Damme foi encarregado de regular a viagem no tempo, para que pessoas não pudessem usá-la para propósitos pessoais. Sua esposa tinha morrido, mas ele teve que se conter para não voltar para salvá-la. Mas, e se o Dr. Mallett conseguisse salvar seu pai? No entanto, mesmo que seu projeto funcione e uma eventual máquina do tempo seja criada, Ronald Mallett não poderia salvar seu pai, uma vez que isso acarretaria em um paradoxo temporal cíclico. O paradoxo é simples. Se Ronald Mallett teve a ideia de criar uma máquina do tempo simplesmente para salvar o seu pai, convencendo-o para parar de fumar, caso isso aconteça, seu pai estaria vivo. Mas isso é impossível, pois se seu pai estivesse vivo, ele nunca teria tido o propósito de criar uma máquina do tempo para salvá-lo, pois o fundamento para a criação da máquina foi justamente a morte de seu pai. Então temos aqui algumas hipóteses do que poderia acontecer. Primeiro, Mallett ficaria preso em um círculo vicioso, nunca podendo salvar seu pai. Segundo, poderia salvar o seu pai, e o que existe atualmente acabe deixando de existir, e ninguém se lembraria da sua máquina do tempo. Terceiro,
Ou pode ser possível que seja criada uma nova linha temporal ao alterar as mudanças do passado. Tais mudanças só seriam vivenciadas por observadores inseridos no mesmo período de tempo, de modo que o futuro continuaria seguindo em frente. Sendo assim, o nosso futuro continuaria sem alteração, mas o passado, esse ganharia um novo futuro. Os críticos dizem que Ronald Millet é uma fraude e que ele nunca fez qualquer pesquisa séria sobre o tema da viagem do tempo. Ele apenas ficou encantado com a mídia em torno de sua história. Millet conseguiu juntar doações para o seu projeto, algo em torno de $100 mil, quando, na verdade, ele iria precisar de milhões para fazer um teste com a tal máquina. O que acha sobre a viagem no tempo? O que mudaria no seu passado se pudesse voltar? Bom pessoal, por hoje é só. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei no vídeo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de mais atualizações. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.